Olá! Em meio a tantos prédios, publicidade, emaranhado de fios que de certa forma poluem o visual de Santa Maria, está escondido um grande tesouro, o patrimônio histórico-cultural da cidade. Mas como fazer para dar mais visibilidade a essa riqueza que está espalhada pelas ruas do município? Para conversarmos sobre este assunto, está hoje conosco a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifra, Annelise Flores, e o superintendente de Programas e Projetos Culturais de Santa Maria, Fábio Vasconcelos. Bom, sejam muito bem-vindos aqui para a gente discutir um pouco, né, da história da cultura e da arquitetura dessa cidade. E eu gostaria de começar com a professora Annelise, perguntando sobre esse surgimento do patrimônio histórico brasileiro, que surge de uma maneira diferente aqui no Brasil. Nos conta um pouquinho sobre isso. Eu acredito que no Brasil nós temos dois pontos importantes para explicar a preservação do patrimônio histórico, arquitetônico e material nos dias de hoje. Esses dois pontos, o primeiro remonta então para a criação do IPHAN em 1937, com uma vanguarda de arquitetos, de intelectuais modernistas que criam o IPHAN dentro de uma questão, enfim, única, se for pensar em outros exemplos mundiais, da contradição com a modernidade e não uma verso a outra, né? A tradição, né? E do patrimônio junto com esses projetos modernos. Essa, então, iniciativa, ela vai evoluindo, né? Então, vamos passando por a evolução e pela consolidação, né, de termos como patrimônio histórico, depois patrimônio cultural, passando pelo registro em 2002, registro de bens imateriais, esse é um ponto, né? E outro ponto é o ponto, então, do objeto, da edificação isolada, o tombamento da arquitetura do poder, que passa, evolui para o tombamento da arquitetura popular. Então, vilas de operário, casarios de habitação, por exemplo, da imigração italiana, acabam sendo considerados, assim como um edifício, uma secretaria do Estado. Os dois são considerados patrimônio, formando, enfim, um leque e compondo o que a gente entende por patrimônio hoje, que são conjuntos, são sítios articulados. E Santa Maria tem, enfim, a mancha ferroviária que contempla o que a gente entende por patrimônio nos dias de hoje. Uhum. Mas não só isto, né? Não, seria não só isso. Um exemplo. Já que a professora Annelise tocou nesse assunto da mancha ferroviária, existem projetos, né? Existe um projeto em relação à Gare e existe outro projeto que já está sendo executado em relação à Vila Belga. Nos fale um pouquinho sobre isso, sobre os prazos, sobre as ideias, como é que a prefeitura pensa isso? Muito bem, a grande verdade é que não se poderia entender esse patrimônio, essa riqueza que na sua fala se coloca como escondida, não se poderia entender isso como algo que não faz parte ou não está sendo percebido como identidade de Santa Maria. A grande verdade é que para se discutir patrimônio tem que se discutir o nosso conceito enquanto identidade cultural de uma cidade como essa, que tem uma riqueza em todos os aspectos culturais, né? E a prefeitura ela tem andado, né, nessa tônica de se colocar alinhado à iniciativa privada e à iniciativa de alguns conceitos de intervenção, né, que fazem parte, inclusive, dos nossos estudos no escritório da cidade, que é o caso da Vila Belga e do complexo da mancha ferroviária, que também envolve a Vila Belga e não só outros prédios, que é o caso da Gare. Né? O prédio do Largo da Estação Férrea é um prédio histórico que é emblemático, enquanto na grande fase ferroviária da cidade, ela foi um pulmão da cidade. Né? A Avenida Progresso recebe esse nome a partir da Gare, que hoje é a Rio Branco. E nós temos um projeto hoje que está finalizando na fase de orçamento do escritório da cidade, que é o projeto de intervenção nessa edificação da Gare em específico,
e o da Vila Belga, que já é um patrimônio tombado pelo IFAI, pelo Estado, né, que hoje recebe uma recuperação na parte da infraestrutura de ruas e iluminação, e fomos contemplados agora com o projeto Tudo de Cor, da Coral, que é um projeto de nível nacional, que tem intervenções de pintura em todos os conjuntos históricos a quais as cidades são contempladas. É o caso do nosso estado aqui, Porto Alegre e Santo Antônio da Patrulha foram os últimos, e Santa Maria, com a Vila Belga, ela foi contemplada agora. É um projeto que envolve participação não só da Associação de Moradores hoje, mas também uma participação da sociedade como um todo. Visa, na verdade, ter como esse projeto uma forma de criar um sentimento de pertença para que a Vila Belga ela seja de todos. Não só daqueles que moram, mas ela seja reconhecida realmente como um sinal de identidade, um símbolo de identidade da cidade, mais do que já é. Então, acreditamos que estamos no caminho certo, de que uma recuperação de uma Vila Belga, a recuperação da Gare, a identificação de outros estilos arquitetônicos de grande peso aqui na cidade, como é o Art Deco, que tem na Rio Branco grandes representações que possam também ser tombados para isso. Uhum. Tu nos falas, então, dessa questão mais específica da Vila Belga, que já está em execução. Sim. E o projeto em relação à Gare, em relação a outros projetos que a Prefeitura tenha, em relação aos prazos também para isso? Nós temos agora, estamos finalizando no escritório da cidade, esse que seria o anteprojeto que vai dar início aos projetos executivos do prédio da Gare e da Estação Férrea. Né? Para que nós possamos fazer uma licitação ou em busca de captar recursos através de leis de incentivo, é preciso que exista isso. Um projeto. É um projeto e o orçamento desse. Quanto custa revitalizar um prédio como esse e não fazer uma revitalização qualquer? Você tem que ter um programa de necessidades adequado para o local, transformar esse espaço num espaço não só de utilização para a população, mas que ele tenha uma sustentabilidade, ou seja, daqui a alguns anos ele não venha a ser inoperante no sentido das suas necessidades, daquilo que foi proposto. A visão que se tem hoje de qualquer intervenção em prédios históricos é que, além de que esse prédio venha a receber uma vivacidade, ele possa também ter nessa vivacidade uma sustentabilidade. Nós não queremos fazer um tipo de intervenção que daqui a alguns anos ele não tenha mais sentido de existir. É preciso que, a semelhança do que está acontecendo na Casa de Cultura, na intervenção da Casa de Cultura daqui de Santa Maria, a população participe, para saber se aquele espaço é adequado, por exemplo, para se receber um café, se receber um pequeno espaço, um anfiteatro, né? Se receber um restaurante, quer dizer, daqui a alguns anos, será que é necessário que ali exista um restaurante? Então, esses programas, às vezes, demoram de acontecer, de se finalizar por conta disso. É o máximo cuidado que está se tendo hoje em relação ao largo da Estação Férrea por isso, porque ele não pode simplesmente se transformar apenas num espaço cultural, mas sim num espaço cultural que tem uma sustentabilidade de alguns anos. Sim, tem que ter uma função efetiva. Ele tem que ter função e ele tem que ter uma função que tenha uma duração. Quer dizer, você não pode simplesmente atender a um desejo desse poder público estar, né, agora, porque ele pode passar a ser outra coisa daqui a alguns anos. É necessário que exista um estudo adequado, né, para que isso se torne um pouco mais sustentável, né, no que diz respeito à utilização do programa de necessidades. Isso. As intervenções em pré-existências, completando o que o Fábio e reforçando o que ele falou, elas não podem congelar a edificação. Elas têm que dar a oportunidade dessa edificação trocar de uso. Hoje, quanto mais rápido, os usos vão trocando. Então, no momento, tu tem ali uma residência, no outro, tu tem que manter aquela edificação para ela não congelar, para ela não tombar, né? Tombar mesmo, cair, né? Então, tu precisa ter uma renovação desses usos. E isso é importante, essa visão de tu, daqui a 10 anos, trocar o uso daquela edificação, ter uma mobilidade, uma flexibilidade. E isso mantém a edificação histórica viva, porque congelar ela, um uso, às vezes, museológico, só o museu acaba condenando ela a ter um fim. Sim, para que a sua função se desgaste e acabe. Exato, a grande verdade é essa. A professora tem total razão quando ela coloca nesse ponto a sua fala assim, de grande importância, pelo fato simples de que algumas correntes são muito conservadoras em relação a qualquer tipo de intervenção.
e às vezes um conservadorismo excessivo, ele congela aquela intervenção, aquela função, ou aquele uso de um bem que é público. Né? Se o bem, que é o patrimônio histórico, ele na verdade não cria uma vivacidade, ele não tem um papel de dinamizar aquele espaço arquitetônico, ele, na verdade, vai se tornar apenas um sinal, um símbolo de uma era que já passou, que não existe mais, sem uma função e um dinamismo adequado para aquele espaço. Então, é necessário ter muito cuidado em qualquer tipo de intervenção. Por isso que nós estamos tendo na Prefeitura o máximo de cuidado possível para que essa intervenção, que não é pequena, vocês devem ter uma ideia do que é a dimensão de uma edificação como essa do Largo da Estação Férrea, da Gare, né? Tanto quanto algumas casas da Vila Belga, que ainda estão com aspectos originais, para que ela seja feita com a maior presteza e o maior cuidado possível. Com uma consciência, né, do que se está fazendo, do que a gente está mexendo. Bom, daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando sobre isso. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já falando da preservação do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico de Santa Maria. Até já. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Estamos de volta com o Contraponto, recebendo hoje a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Unifra, Nelis Flores, e o superintendente de Programas e Projetos Culturais de Santa Maria, Fábio Vasconcelos. Bom, eu queria fazer uma pergunta agora para a professora Nelis sobre essa questão, né, da conservação, quer dizer, algumas iniciativas a própria sociedade pode ter em relação a isso. Como foi o caso recente da Unifra, que adquiriu o prédio ali do antigo Hotel Glória, né, e fez todo um trabalho de preservação, né, da arquitetura, e agora é um espaço onde os próprios alunos e professores da Unifra se utilizam num espaço conservado, né? Eu queria que tu nos falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse exemplo. A Zona 2 do Plano Diretor de Santa Maria, ela propicia esse tipo de iniciativa. Então, a iniciativa privada adquire, enfim, esses imóveis e esses projetos passam pelo escritório da cidade e tem uma aprovação visando a conservação desse sítio histórico, que seria a Zona 2 de Santa Maria. Então, essas novas intervenções, quando não são vinculadas a bens tombados pelo patrimônio nacional, estadual ou municipal, que é no caso aqui Santa Maria o Confic, elas têm, então, essa passagem pelo escritório da cidade para aprovação. E são projetos que são sempre bem-vindos, né? Tem várias edificações e até edificações novas ao lado dessas edificações existentes, elas têm que todas respeitar essa legislação para contribuírem para a formação desse conjunto dessas edificações históricas e, de repente, não obstruir alguma visual importante. Então, Santa Maria está trabalhando com essa situação e acredito que muito bem. Santa Maria ainda tem um patrimônio eclético, de Art Nouveau, um patrimônio até modernista, bem grande, até fora dessa Zona 2,
mas tem que contar, então, com essa educação patrimonial que a gente chama, né, que é a valorização, a criação dessa identidade, né, da cultura santamariense, de nós saber que essas edificações fazem parte e contam um pouco da nossa história. Claro, e como é que a prefeitura está pensando isso? Porque, na verdade, assim, eu estou dando o exemplo de um prédio, mas, na verdade, esse prédio faz parte de um conjunto de prédios e faz parte de uma época, né, justamente que tem a ver também com a Vila Belga, que tem a ver com a Gare, e muitas vezes nós vemos prédios se deteriorando, né, na própria Rio Branco, no acampamento, em várias ruas, né, os prédios estão espalhados aí. Como é que a prefeitura pensa, né, nessas questões da história da cidade? Esse processo de tombamento, ou seja, de fazer o tombo dos prédios importantes, de relevância histórica, que representam uma época, ele pode ser startado, ele pode vir das mãos de um cidadão comum. Né? Isso pode partir de um cidadão comum, como de uma organização, e fazer a solicitação desse tombo à prefeitura, né, ao município, como também, dependendo do conjunto que se tenha de justificativas para que esse prédio venha a ser tombado, ao Estado, né, e à União. Claro, a gente entende que ele segue um curso natural de que, se é um patrimônio tombado no município, ele tem condições, né, de ser tombado no Estado e ainda, assim, condições de ser tombado na União, né? Quem sabe até pela Unesco, né? Né? Que já é um tombamento a nível de patrimônio da humanidade, né? O caso de Olinda e outras cidades que a gente conhece. E esse processo, na verdade, ele passa por um órgão consultivo, que seria o CONFIC, no nosso caso aqui, o Conselho do Patrimônio Histórico de Santa Maria, onde você faz uma avaliação da importância, da relevância daquele patrimônio histórico material ou imaterial, ou móvel ou imóvel, né? E isso é encaminhado ao prefeito, e o prefeito ele chancela essa recomendação do CONFIC, se não sai pelo um decreto do próprio prefeito. Bem, a questão passa pelo seguinte, eu concordo com a professora, eu acho que ela colocou muito bem, que o nosso grande problema hoje é a falta de educação patrimonial. Talvez nós ainda carreguemos um peso muito grande de falarmos sobre patrimônio histórico e termos alguns prédios importantes tombados, mas não estudarmos, não trabalharmos pedagogicamente o cidadão para que ele entenda que aquele bem é um bem público e que aquele bem tem que ser preservado para contar a história de sua cidade, ou para que seja uma identidade cultural ligada a ele como cidadão. E que conta a história de vidas, na verdade, de gerações que passaram por ali. A cultura, na verdade, é o resultado da ação simbólica do ser humano, dessa ação simbólica não só econômica, mas uma ação humana, ela, na verdade, resulta na cultura. E a ação humana, ela está nas edificações, né, como na linguagem, como em outros patrimônios que nós consideramos hoje materiais. É pena que hoje no Brasil, e eu acho que é importante ressaltar isso, professora, hoje no Brasil está se adotando, a partir de uns 2, 3 anos para cá, está se começando a entrar num viés de dar muita importância ou de se trazer um peso maior para tombamentos de patrimônio imaterial no Brasil. Né? Parece que houve um cansaço precoce de se valorizar ou de se trabalhar com força o tombamento das edificações em detrimento a um patrimônio imaterial que no Brasil é muito rico, não se quer dizer que não seja. Né? Eu espero que isso não nos atrapalhe aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque no município eu acho que falta da nossa parte mais essa questão da conscientização do cidadão. O CONFIC, que é esse órgão ligado ao gabinete do prefeito, ele tem representações dos meios das instituições acadêmicas e tem algumas representações do setor público, né? Ele tem interesse total de fazer esse tipo de divulgação, inclusive já se vincula uma revista sobre educação patrimonial, que está na sua 2ª edição. O CONFIC também fez um trabalho agora recente de maquetes para serem montadas através de encarte de jornal. É um trabalho que não é rápido, leva um certo tempo, porque pedagogicamente ele só vai dar resultado daqui a algum tempo mesmo. Ele não tem como ser algo
feito com... nós não temos a pretensão de fazer com que o cidadão santamariense adquira esse conceito de patrimônio histórico instantaneamente. Né? A gente vê no meio acadêmico como já é difícil. No curso de arquitetura, nós temos hoje 2 disciplinas que tratam da questão do patrimônio e algumas pesquisas também, sempre voltando e conscientizando os alunos, mas isso deveria começar bem antes, bem né? antes. Não no ensino superior. Não, no ensino superior. Uhum. E como é que está essa situação da Casa de Cultura, né? E pensando também não só a Casa de Cultura, mas os diversos prédios ali da Redondeza, naquela região, que contam a história. A Casa de Cultura, ela vem num processo de luta para essa reforma que tão esperada e tão desejada, né? E esse último ano e meio, ela vem dando passos importantes, porque o convênio que foi fechado com a Prefeitura e com a Lato Senso e a Cida Produções fez com que se procurasse encurtar esse tempo no que tange aos projetos, tanto executivos como o projeto final de arquitetura, mas que se fosse feito com o maior cuidado possível, com a participação, inclusive, da comunidade, né, de uma forma geral, para que esse programa que fosse criado na Casa de Cultura não fosse um programa de interesses de entidades culturais, mas de interesse da população. Por isso foi feito um trabalho não só de cadastramento do prédio, né, de todos os equipamentos do prédio, mas também foi feito um projeto, agora que finalizou-se esse mês, passou, um projeto feito de entrevistas, através de entrevistas semidiretivas com a população. Qualquer cidadão poderia, inclusive, entrar na internet e dar sua opinião. Participou? Participei. E isso, na verdade, garante, nos dá uma maior garantia, na verdade, que o projeto ele tem um programa montado, enquanto projeto de arquitetura, baseado no que a população e no que as entidades culturais querem como Casa de Cultura. A grande pergunta a ser respondida era: que Casa de Cultura nós queremos? Nós queremos uma Casa de Cultura com uma escola de música, nós queremos uma Casa de Cultura com salas multiculturais, que elas pudessem ser móveis ou... cinemas, isso... Café, exatamente. Várias perguntas. O resultado final de uma pesquisa como essa, para que se faça um trabalho em arquitetura, no que se diz respeito à utilização do espaço, o resultado final na verdade, uma garantia de maior sustentabilidade, aquilo que eu falava anteriormente em relação por exemplo, ao edifício Tagare. Então, nós já terminamos essa parte, eles estão elaborando agora, iniciando o projeto arquitetônico, essa parte de anteprojeto, para que depois que seja finalizado, toda essa parte de projeto executivo, hidráulico, elétrico, a história da cidade possa continuar. Então, é um projeto feito em parceria, é um projeto público-privado que vai dar uma nova cara, uma nova vida àquele equipamento cultural que, no nosso ponto de vista, enquanto Prefeitura, enquanto Secretaria de Cultura, e a secretariada fala isso de uma forma muito, muito contundente, que aquela praça, se torne, na verdade, um complexo cultural. Né? Infelizmente, ainda estamos naquela fase aqui na cidade de que o patrimônio histórico-cultural da cidade ainda é muito visto nos centros da cidade. Né? A gente não consegue reconhecer a riqueza e o patrimônio histórico que estão nos bairros na periferia. É um pouco daquilo que acontece no Brasil como um todo. Mas, de fato, há uma grande importância para que aquela praça, Saldanha Marinha, ela venha a se tornar uma referência não só de uma praça importante na cidade, um ponto de convergência na cidade, mas também um complexo cultural, né? Que, infelizmente ou felizmente, nós agora já, no caso do Cine Independência, não podemos ter ali um prédio cultural. Mas no restante dos prédios ali, na sua grande importância cultural e histórica dos prédios, né, como é o caso do prédio da antiga SUCV, que já pela palavra do prefeito Schirmer se comprometeu a que ele se torne também um equipamento cultural em breve. Uhum. Bom, nós vamos continuar daqui a pouquinho a conversar aqui com os nossos convidados sobre patrimônio histórico-cultural de Santa Maria. Voltamos já.
A gente fica se perguntando, será que vai ser menino? Ou será que vai ser menina? Quando o que realmente importa é saber se o bebê vai nascer saudável. A transmissão vertical ocorre quando a criança é contaminada pelo vírus HIV na gestação, parto ou na amamentação. O Lar Acalanto auxilia gestantes portadoras do HIV/AIDS e precisa da sua ajuda. Lar Acalanto e você, gerando esperança. Você conhece a pastoral universitária aqui da Unifra? Não? Aliás, você sabe o que a pastoral universitária faz? Tudo bem. Então se liga aí. Venha nos visitar ou acesse o site da Unifra e saiba mais. Pastoral Universitária, sua formação espiritual e acadêmica. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Estamos de volta com nossos convidados, recebendo hoje a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifra, Anelis Flores, e o superintendente de Programas e Projetos Culturais de Santa Maria, Fábio Vasconcelos. Bom, nós falávamos ali sobre a Casa de Cultura, né? Sobre toda a questão do prédio, seus usos e a reforma, e o projeto, então, que a Prefeitura está desenvolvendo. E tu fizeste parte, né, dessa pesquisa, tu participaste ali. Eu queria que tu conversasse um pouquinho conosco, falasse sobre a tua percepção do que poderia ser feito ali com a Casa de Cultura. Como é que tu vê isso? Eu acredito que é super importante essas pesquisas com a população, e inclusive eu participei pela internet, porque eu vejo que todo projeto que é proposto para uma edificação deve gerar, que a gente comentou antes, uma utilização dessa edificação. Essa edificação tem que estar dinâmica, tem que ter uma curadoria que tenha vários eventos. Então, eu acho importante essa pergunta de quais as principais atividades que ali deveriam acontecer para fazer com que esse edifício fique vivo. A exemplo da Casa de Cultura Mário Quintana em Porto Alegre, que é um espaço super utilizado, e em outras cidades, né, São Paulo, a rede dos SESCs, né, o SESC Pompeia, projeto ali na Bobardi, em São Paulo, que é extremamente vivo, né, todas as faixas etárias são contempladas na programação. Eu acredito que esse seja o caminho. A Praça Saldanha Marinha tem um elenco, enfim, de edificações importantes, né, que vão ali da SUCV, Hotel Jantzen, o próprio Taperinha, né, o Caxeral, são edificações, enfim, que às vezes até edificações privadas, mas que compõem esse elenco da praça. A praça ela tem um cenário para acontecer esse enfervilhamento, assim vou chamar, cultural, né? E, até no segundo semestre de 2008 nós trabalhamos com a Casa de Cultura, com 18 duplas de alunos do Ateliê de Projetos Integrados, que fazem, enfim, intervenções em pré-existências. Nós propusemos uma melhora lá em termos acadêmicos, né, da Casa de Cultura, foi feito um levantamento. Então, ela é uma edificação já que
que ela é visada, né? Ela faz parte do nosso patrimônio. E inclusive, quando se falava aqui sobre essa questão que a gente esquece às vezes dos bairros, né? É porque talvez essa questão dos prédios do centro e tudo que está no centro tem maior visibilidade. Então a gente normalmente acaba... Historicamente isso está muito voltado para uma cultura de elite, né? A gente às vezes não toca muito nesse assunto, mas a grande verdade é que a palavra patrimônio vem de pater family, né? Aquilo que eram os bens que eram da família ou das famílias, né? E a história ela vai deslocando esse conceito para um conceito mais popular. Mas as cidades, elas como são frutos, elas são frutos dessa cultura da ação humana, da ética humana, do ethos, né? Que resulta numa estética que é esses traçados, as praças. Ela, na verdade, não foge muito disso. Se hoje nós temos um centro cultural mais rico nos centros das cidades, né, é porque os centros das cidades eram onde estavam as pessoas que tinham mais qualidade de vida, tinham mais recursos, e daí porque isso se vê, quanto mais se afasta do centro das cidades, menos você vai ver equipamentos culturais ou prédios, né, que têm uma relevância histórica. Isso não é uma regra, uma receita de bolo. A gente não pode dizer que isso é uma regra estabelecida em todos os lugares, mas no curso da história nós sabemos que é assim. Isso na Europa é assim, no Brasil não foi diferente, na colonização. Agora, todo esse apelo que se faz para que as restaurações, os tombamentos, né, aquilo que caracteriza a identidade cultural de um local, de um povo, de uma região, de um município, de uma cidade, de um bairro, esse apelo ele é extremamente necessário que seja feito com um processo de educação. Sem esse processo pedagógico, a população, na verdade, ela tem uma dificuldade maior de reconhecer aquilo que ela é e de se sentir pertencente daquilo, né, que aquilo faz parte da sua própria identidade. Ou seja, a identidade pessoal ela se mistura com a identidade coletiva. Isso é importantíssimo, né? Daí porque a importância de que essas intervenções tenham alguns modelos estabelecidos, metodologias coerentes, para que elas tenham uma durabilidade maior. A vida, o uso daquele espaço se torne, o quanto maior for esse tempo de utilização, melhor. Porque as épocas mudam, o problema não é a mudança, é a velocidade da mudança que se vive hoje, né? A própria identidade do ser humano é fragmentada hoje. Então, muitas pessoas têm dificuldade de se identificar em alguns grupos, porque a própria identidade humana está, de certa forma, na pós-modernidade, fragmentou-se. E a cidade ela não pode estar refém disso. A cidade, enquanto resultado da cultura da ação humana, ela não pode estar refém disso, né? E o poder público ele tem que ter essa ciência também. Ele tem que ter essa ciência de que ele tem um papel fundamental para que isso aconteça na vida do cidadão e ter como resultado disso, né, a sua identidade garantida. A história seja nos prédios, nas edificações, como naquilo que a gente chama hoje de um patrimônio intangível, né? As tradições, as linguagens, os símbolos, a literatura, a música e outras coisas que hoje estão muito mais amplas, né? Nós poderíamos inverter essa lógica e pensar que também, dependendo se há do poder público bastante incentivo para a manutenção de todo esse patrimônio histórico-cultural e se a comunidade, a população, vai fazendo parte através dos seus usos desse patrimônio, ela vai criando uma maior conscientização a respeito disso? Eu acredito que no Brasil nós estamos assim, nós não caminhamos a passos largos em relação a isso. A grande parte dos recursos utilizados para recuperação, para restauração de patrimônios históricos arquitetônicos, por exemplo, vem de lei de incentivo à cultura, seja a lei nacional, a lei Rouanet, como a lei estadual e a municipal, que é a nossa aqui de Santa Maria, né? E a lei de incentivo à cultura, ela no Brasil, ela tem sido muito criticada, né, nos 3 âmbitos. Aqui, por exemplo, já se iniciou uma discussão por parte da Secretaria de Cultura de se fazer uma restauração, não, uma renovação na lei,
né? Se revisar a lei uma revisão na rever a lei. Perdão, desculpe, obrigado. Já se pensa em fazer uma revisão na lei, porque a lei ela tem algumas lacunas que precisam ser atendidas. Assim também como hoje a Rouanet, ela está muito questionada. O governo, a União hoje, ela pensa em valorizar agora, daqui por diante, mais os fundos, né, de incentivo do que as próprias leis de incentivo que levaram muito o empreendedor a viver disso, né, ao produtor cultural viver disso e a quem patrocina, na verdade, ter um domínio muito grande sobre aquilo que ele escolhe patrocinar. A lei de incentivo, na verdade, ela é uma lei de incentivo a quem quer investir a sua marca, enquanto empresa, enquanto empreendedor, na cultura. E ela acabou se tornando um processo de que você deixa de ser um incentivador, não adquire essa consciência de que é bom ter sua marca ligada à cultura, para ser apenas alguém que escolhe o que vai patrocinar, né? Ela, na verdade, não atendeu a que ela se presta no Brasil. Ela virou, na verdade, refém dela mesma. A lei de incentivo à cultura, ela precisa ser revista. Daí porque hoje se faz hoje um processo de revisão muito sério na Secretaria da Cultura de Santa Maria, que já se iniciou, da revisão da lei de incentivo e também da criação do fundo, né, de um fundo de apoio à cultura no município, porque se criou recentemente agora também no Estado, e certamente para que isso seja alinhado ao que se vem pensando em termos de investimento cultural na União, para os estados e para o município, é necessário que a gente termine fazendo com que isso seja parte de um sistema municipal de cultura, que é isso que se presta até dezembro a gente terminar implantando esse sistema, onde nós vamos ter condições de receber maiores recursos para investir na cultura. Infelizmente, ainda não temos isso concluído, mas é uma grande preocupação que se tem de que esses recursos venham e sejam investidos seriamente na questão cultural. E não só na arquitetura, não só no patrimônio cultural, mas em todos os seus setores culturais, né? A Santa Maria, ela carece de uma visibilidade que ela tem potencial de ter, mas ainda não tem. Isso é nossa responsabilidade. Você e eu podemos ser protagonistas disso. É só a gente colocar a mão na massa. Annelise, tu como arquiteta, né? E também pensando academicamente, pensando como alguém que também reflete sobre essas questões todas, como é que tu vê o cenário aqui em Santa Maria? Olha, eu acredito que muito foi perdido do patrimônio nos últimos anos, infelizmente, mas ainda nós temos muito patrimônio. Eu acredito que se reverter essa situação, como o Fábio estava comentando, pelo menos pelo trabalho que a gente vem fazendo com os nossos alunos, que vão ser futuros profissionais arquitetos, dessa conscientização, dessa importância dessas intervenções vindo pelo poder público ou vindo pelo setor privado, que sejam intervenções que mantenham esse nosso patrimônio, né? A gente está criando essa cultura do patrimônio dentro do curso e tentando que isso dê frutos e que se espalhe. Eu ainda tenho muita esperança, né? Vejo, além da Zona 2, que nem eu falei anteriormente, eu vejo patrimônio em outros lugares da cidade, no bairro Itararé, enfim, até descendo lá para a parte mais sul da cidade também, mas tudo, enfim, está se engatilhando. Mas não vejo também políticas que fujam muito do centro, né? Tenho muita esperança. E o que a gente pode esperar da Prefeitura, então, agora que a gente está se encaminhando, então, para o final? Estamos aí com a Casa de Cultura, as coisas estão sendo feitas, quais são os prazos em relação à Casa de Cultura? Agora está sendo feito esse levantamento de dados todo, da pesquisa que já foi feita, né? O que nós temos agora de próximo? Sim, finalizando até o final do ano a parte do projeto em si, né? E o projeto não só arquitetônico como executivo. O cronograma que se tem é que a parte de captação ocorra durante o ano de 2012 e a obra começa em 2013.
Mas quando é que nós vamos ficar sabendo do resultado dessa pesquisa, no sentido de o que vai ser a Casa de Cultura? O que nós teremos na Casa de Cultura? Eu ainda não tenho a data precisa, mas eu acredito que até o final desse mês nós tenhamos o resultado dessa pesquisa. Não tenho ainda a data precisa, mas até o final desse mês nós tenhamos o resultado dessa pesquisa que foi feita para garantir a sustentabilidade do projeto arquitetônico, né? A grande verdade, eu queria deixar esse testemunho, que foi uma fala que eu fiz no Conselho Municipal de Cultura, do qual eu tenho representação pela Secretaria, é que nós, enquanto cidadãos santamarienses, nós sejamos não só empreendedores culturais, mas cidadãos de uma forma geral, nós sejamos um pouco generosos com a Casa de Cultura. Pelo fato, primeiro, de que é um prédio que não foi feito, não foi criado para ser uma casa de cultura, né? Na sua concepção arquitetônica, ele não foi feito para isso. Era um fórum, um antigo fórum da cidade. E, certamente, ele não vai atender aos caprichos e aos desejos de todos, enquanto um projeto de arquitetura, para que todas as áreas da cultura da cidade sejam contempladas. Eu acredito que nós tenhamos que ser generosos, porque as limitações arquitetônicas do próprio prédio fazem com que nós pensemos que isso vai ser uma tônica ao final, quando esse prédio, esse equipamento cultural for entregue à cidade. Então, uma colocação que eu faço, porque acredito que nós vamos ter a melhor casa de cultura possível, mas a melhor casa de cultura possível pode não ser agradável a todos. Sim, bom, nós vamos aguardar curiosos, então, sobre essa notícia de o que nos aguarda aí na Casa da Cultura. Muitíssimo obrigada a vocês dois. Certo, nós acabamos por aqui, o Contraponto de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua presença aqui nos ouvindo e até a semana que vem. Tchau.